Glória a Deus. Que bom, né? Estarmos aqui nesta manhã, apesar do feriado, né? Do recesso, nós estamos num número bem gostoso aqui. E você que também está online, seja bem-vindo. Que a bênção do Senhor esteja sobre nossas vidas. Amém? E eu quero meditar um pouco, estudar um pouco com vocês nesta manhã sobre um personagem, né, do Velho Testamento. Mas antes de falar desse personagem, eu queria ler com vocês Romanos 15. Romanos 15, do 4 ao 6. Diz assim: Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo provenientes das Escrituras, mantenhamos firmes a nossa esperança, que Deus nos concede perseverança e encorajamento, deles também a disposição de pensar unanimemente de acordo com Cristo Jesus, para que com uma mesma convicção e a uma só voz glorifiqueis ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu achei tremendo, né, esse texto aqui, porque ele fala que aquilo que foi escrito no passado, tudo que foi escrito, porque o que está escrito na Bíblia, além de ser fidedigno, é tudo inspirado por Deus, né? Ele foi escrito para nos ensinar. E fala que para que ele descreveu para nos ensinar? Porque para que nós estejamos firmes na nossa esperança. E também para que a nossa disposição de pensar seja de acordo com o pensamento de Jesus. Então é para isso que nós estudamos a Bíblia. É para isso que nós aprendemos, né, a Bíblia, para pensar unanimemente como Jesus. A importância, né? Daí fala que nós tenhamos a mesma convicção. Já pensou? A mesma convicção de Jesus. Então, se a palavra diz isso, é porque pode ocorrer. Nós podemos ter essa convicção de um pensamento unânime de Jesus. Porque o que ele escreveu, o que eles deixaram na Bíblia, no tempo antigo, foi para nosso ensino. Amém? E João 14, 26 diz que tudo o Espírito Santo nos ensina. Por isso é que nós clamamos, nós pedimos a presença do Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai fazer com que a nossa mente aprenda aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Amém? Então vamos lá. Nós vamos meditar em Juízes, no Velho Testamento, Juízes. Mas antes do texto, antes de ler o texto, eu quero falar um pouquinho sobre Juízes. Juízes é relata um período da Bíblia anteriores aos reis. Então, antes de Israel ter Saul, Davi, os reis, teve um período que ele foi governado por juízes. E foi um ciclo no povo de Deus que acontecia que eles se misturaram com cananeus, né? Que os cananeus foi um povo que eles não expulsaram da terra. Então, Israel se pervertia com os pecados dos cananeus. Eles começavam a adorar a outros deuses, tinham casamentos com este povo, que era algo proibido a Israel. Israel tinha que ser um povo puro. E eles se misturaram com cananeus e começaram a adorar os deuses dos cananeus. E o que acontecia? Deus permitia que o inimigo viesse sobre eles, escravizassem, tomavam Israel, faziam deles cativos, daí eles lembravam do Deus, clamavam a Deus, e pela misericórdia Deus levantava um homem que ajudava Israel a se libertar. Aí Israel glorificava a Deus, seguia por um tempo a Deus, daqui a pouco eles estavam novamente envolvidos com os pecados dos cananeus. Então esse foi um ciclo. Juízes fala de um ciclo. Israel pecando, Deus deixando que o inimigo assenhorasse dele,
Depois Israel clamando misericórdia a Deus, e Deus é misericordioso, né? Aí também mostra muito a misericórdia de Deus, porque aí vai mostrar pelo menos 8 vezes em Juízes, Israel pecando, e o Senhor levantando alguém para livrar, e Israel se arrependendo, voltando aos caminhos, depois pecando novamente, e assim foi um ciclo, né? Mostra aí a misericórdia de Deus. O quanto Deus está sempre empenhado para aquele que volta e clama a misericórdia de Deus. O Senhor está sempre pronto, como nós ouvimos o pastor pregou outro dia sobre o pai pródigo, né? O pai que está sempre pronto para receber o filho de volta. Amém? Então nós vamos ler em Juízes 13, a partir do verso 2. São os textos, são os trechos, porque senão vai ficar muito grande, né? A história de Sansão. Tá? Diz assim, no versículo 2. Havia um homem em Zorá, do clã da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. Sua esposa não podia gerar filhos. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe anunciou: Tu és estéril e não tiveste filho. Contudo, conceberás e darás à luz um filho. Portanto, agora em diante, toma cuidado. Não bebas vinho, nem qualquer bebida fermentada, não coma nenhum alimento considerado impuro e proibido. Porquanto ficarás grávida e terás um filho, e terás cabelos longos. Portanto, sobre a cabeça dele não passará navalha. Pois teu filho será consagrado a Deus, como nazireu desde o dia do seu nascimento. Ele iniciará o processo de livramento do povo de Israel do jugo dos filisteus. Por enquanto até aqui. Não. Vamos ver o versículo 24 e o 25 também. Diz assim: Tempos depois, a esposa de Manoá deu à luz a um filho e pôs o nome dele de Sansão. E o menino cresceu e o Eterno, o Senhor, muito o abençoou. Sansão estava em Maanedã, no acampamento de Dan, entre Zorá e Esteol, quando começou a sentir que o Espírito de Yahvé, o Espírito de Deus, o dirigia. Amém? Então, ele foi consagrado desde o ventre. Sansão, ele foi escolhido por Deus. Aqui mostra que Deus o abençoou sobremaneira. Abençoou ele de uma maneira maior do que as outras pessoas. E muitas vezes a gente viu o desenho, principalmente quando as crianças eram pequenas, que a gente via a história de Sansão, parecia um homem grandão, né? Mas lendo o texto, a gente sabe que ele era um homem igual a todos os outros. Que a força dele não estava no tamanho dele, nem nos músculos, porque quando foi lá na frente, quando foram para procurá-lo, eles queriam saber de onde vinha essa força dele. Se ele fosse grandão, vinha do seu próprio corpo. Mas a força dele vinha do Espírito de Deus. Que ali, no último versículo, diz que ele começou a sentir que o Espírito de Deus o dirigia. Né? Então, ele foi abençoado com uma força sobrenatural. Vai falar lá no Juízes 14, versículo 6, 15, vai falar sobre essa força dele. Porque vai relatar que ele rasgou um leão com as mãos, né? Abriu um leão. Ele pegou uma queixada de jumento e matou não sei quantos dos inimigos. Quer dizer, Deus tinha sobre ele uma força sobrenatural. Mas Deus tinha uma missão para ele, que nós lemos lá. Que diz que ele começaria a livrar Israel da mão do inimigo. Então, qual é a semelhança hoje conosco? Deus nos escolheu para sermos luz do mundo. Amém? Para fazermos a diferença. A palavra de Deus diz que muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Por quê? Porque o Senhor chamou a todos. Né? Quando Jesus veio, ele deu a chance de todos crerem. Mas quem são os escolhidos? Os escolhidos são aqueles que aceitam o chamado. Então, aquele que aceita o chamado, esse é o escolhido. E ao escolhido, o Senhor comissiona. Lá em Mateus 28, ele vai falar: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, e assim como Sansão, ele nos escolheu, ele nos deu uma missão,
nos fez fortes nele, né? Que a palavra diz, quando nós somos fortes, fracos, aí somos fortes. Nós temos a força do Senhor em nós. E o Senhor também estabeleceu limites, assim como fez com Sansão. A Sansão foi estabelecido limites, né? Ele não podia beber bebida forte, ele não podia passar navalha na cabeça. Assim, para nós também foi estabelecido alguns limites, né? Porque lá em Isaías 59 vai dizer que o pecado faz separação entre Deus e o homem, né? Então, o Senhor estabeleceu limites também. O pecado vai fazer com que nós não tenhamos comunhão com Deus. Então, Deus colocou também a palavra de Deus para nos ensinar esses limites. Amém? Então, livrar Israel do jugo dos filisteus era a missão de Sansão. Ele foi abençoado por Deus para fazer isso. Mas o que Sansão fez? Mostra, se você depois, né, uma dica aí para você ler o livro de Juízes, que é muito bom. E vai falar que Sansão, ele usou este poder para o bem próprio. Ele usava para se vingar. Falava que ele vivia com prostitutas, vivia uma vida dissoluta, uma vida sem temor de Deus. Só que Deus, ele tinha uma promessa. E Deus cumpre as promessas que ele faz, né? Deus não tirava a força de Sansão, por quê? Porque havia uma promessa de Deus sobre a vida de Sansão. E ele deixava o cabelo crescer, né? E o Espírito de Deus estava com ele e Deus dava vitória para ele nas suas andanças, né? Nos seus feitos. Só que mostra na Bíblia que ele teve uma vida dissoluta, uma vida fora dos caminhos de Deus. Ele vivia promiscuamente, né? E o primeiro casamento dele, ele se apaixonou por uma mulher dos filisteus, justamente do povo que oprimia Israel. Ele se apaixonou por aquela mulher, quis casar com ela, fez os pais dele deixarem com que ele casasse com essa moça. Aí vocês vão ler lá que ele fez maior BO nesse casamento. Brigou, saiu, matou gente. O casamento foi uma catástrofe. E ele foi embora. Ele ficou bicudo ainda e foi embora. Não levou a esposa. Daí um tempo ele volta para buscar a esposa, o pai dela já havia dado ela para outro. Daí ele fica bravo, coloca fogo no rabo das raposas, envia as raposas no meio do trigo dos filisteus, queima tudo e faz uma arruaça. Quer dizer, ele usava a força dele muito para vingança pessoal, para as coisas dele, né? Apesar de estar atacando o inimigo que estava contra Israel. Mas aconteceu, depois de tudo isso, né, esse primeiro casamento desastroso, depois você vai ver que existe alguma história de Sansão no meio, mas lá mais para o fim do livro, lá no 16, ele se apaixona novamente. Diz que ele viu uma mulher dos filisteus novamente e se apaixonou por Dalila. Por isso que a gente conhece a história de Sansão e Dalila, né? Dalila, ela foi a ruína de Sansão. Conheceu a mulher, se apaixonou, mas no casamento, o governo, os governantes dos filisteus foi lá e fez um conchavo com Dalila. Descobre a força dele. Descobre as forças dele que você vai receber uma recompensa em dinheiro bem grande. Hoje a gente nem sabe quanto é, mas ela ia receber muita prata por entregar Sansão. E o que acontece aí? Daí ela começa a insistir, Sansão fala qual que é a fonte da sua força, fala a fonte da sua força. E ele começou como que testar Dalila. Ele falou, se você me prender com 7 tiras de couros novas, aí eu perco toda a minha força. O que ela fazia? Ela catava 7 tiras de couro, prendia Sansão e chamava os inimigos. Aí quando o inimigo vinha, ele quebrava tudo e matava os inimigos, porque a força não era isso, né? Daí a segunda vez, ele falou, se você me amarrar com 7 cordas de arco nova, eu perco minhas forças.
pois ele dormia, ela ia lá, amarrava ele, e vinha o inimigo, ele arrebentava. Isso foram por 4 vezes, com cordas novas. Ele falou que se tecesse as tranças dele, prendesse, ele perdia as forças. Pensa numa cegueira. Por 4 vezes ele contou para ela e ela chamou os inimigos e ele não aprendeu, né? A cegueira de uma paixão. Uma pessoa apaixonada pela coisa errada, né? Aquilo que toma o lugar de Deus, né? Porque a palavra de Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, mas Sansão buscou aquilo que era paixão carnal, paixão própria. Ele estava cego, tanto que ela importunou e ele cedeu. Ele cedeu, contou para ela. O que aconteceu? Ele dormiu, ela raspou a cabeça dele. E quando os inimigos vieram, ele levantou pensando, da mesma forma eu vou arrasar, né? 16, Juízes 16, 20, acho que é. Sansão vê os filisteus, estão voltando. Daí ele acordou e pensou, sairei e livrarei deles como das outras vezes. Entretanto, ele não tinha notado que o Senhor já se havia retirado dele. A força não estava no cabelo, mas estava no limite que Deus havia dado a ele. Deus tinha um limite para Sansão, mas ele passou, ele extrapolou o limite. Ele deixou que tirassem a força dele. Então ele perdeu a força e o Senhor já se havia retirado dele. Então, por que Sansão caiu? Primeiro, ele confiou na carne. Ele confiou que nada, porque ele era forte, nada iria lhe acontecer. Ele brincou com a tentação. Gálatas 6:7. Beatriz vai por lá. Gálatas 6:7. Porque ele brincou, ele andou muito perto do abismo. A gente fala assim que existe um abismo que separa, né? E ele andou muito próximo do abismo e caiu nesse abismo. Diz assim, ó, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isto também colherá. A minha versão fala assim, de Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Então, aquele que plantou ruína, colheu ruína. Né? Ele plantou a desobediência, colheu a ruína, colheu a morte, né? Primeiro, ele brincou, né? Confiou na carne, zombou de Deus, vamos dizer assim, brincou, chegou perto do pecado, errou, passou dos limites, casou com alguém do povo inimigo, se aliançou com o inimigo. Tiago 4:4 vai dizer assim, vamos lá, Tiago 4:4. Ou não estáis cientes que a amizade do mundo, sistema, é inimizade contra Deus? Ora, quem quer ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. O que Sansão fez? Ele foi amigo do sistema, do inimigo do mundo. Se tornou inimigo de Deus. E ele cedeu à pressão. Ele negociou a bênção dele. Muitos cedem à pressão do pecado, negocia a bênção, né? Nos nossos dias, quantos têm desprezado o fato de ser um escolhido de Deus? O fato de você ter a salvação, que é o bem mais precioso que nós temos, a salvação em Deus. É o que nós temos de mais precioso e muitas vezes negociamos. Perdemos a salvação por causa de um prazer momentâneo. Perdemos a salvação de Deus, o mundo perde a salvação em Deus por causa de um prazer momentâneo. Você imagina no inferno, quantas pessoas no inferno, porque a Bíblia diz que o inferno é terrível, lugar de tormento, lugar de dor. Quantos estão lá pensando, eu estou aqui, perdi tudo por causa de um prazerzinho, por causa de alguns minutos de prazer, perder a salvação, né? Eu tenho uma ilustração que
que eu já vi, que é muito tremendo, que é uma corda muito grande. Você imagina uma corda, cheia de volta, cheia de volta, cheia de volta, que isso aqui tivesse cheio de uma corda. E uma ponta desse tamanho da corda estivesse pintado de vermelho. Só a pontinha. Esse é o período que nós vivemos aqui na Terra. E o resto tudo é uma eternidade. É muito tempo que nós vamos viver na eternidade. Ou vida eterna, ou morte eterna, porque a palavra de Deus diz que só há dois caminhos. Né? Ou você vai para a vida eterna, ou para a morte eterna. E esse período aqui na Terra é muito pequeno para nós perdermos a salvação, que é algo tão tremendo. E o que ele fez? Primeiro, ele brincou com Deus, e muita gente hoje tem brincado com Deus, tem andado muito próximo ao pecado, ao abismo, não se importando perder a salvação, de perder aquilo que é mais tremendo, né? Ele se envolveu com inimigos, misturou com o mundo, e o mundo aqui diz de sistema, desse sistema maligno que está no mundo, e muita gente se envolvendo. Até hoje a gente vinha vindo, e o Valcir falou de que uma pessoa aqui em Maringá foi encontrado com armas, porque estava se envolvendo através de mídia social com a Al-Qaeda. Né? Que terrível. Gente se envolvendo com sistemas, né? E coisas até menores, pecados que vão nos fazer perder a salvação. Que nós possamos manter o nosso coração puro, longe do abismo, andar longe do abismo, para não pecar, para não cair, não perder a salvação. A palavra de Deus, e ele diz que quando nós cedemos, nós nos tornamos escravos do pecado. Romanos 6:1 fala que nós somos, 1-14, vai falar que aquele que cede ao pecado se torna escravo do pecado. Então, isso aconteceu com Sansão. E Marcos 8:36 também diz: o que adianta ganhar dinheiro, prazer e perder sua alma? O que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma? Né? Muita gente negocia, faz negócios ilícitos, ganha o mundo, ganha dinheiro, mas perde a alma. Né? O que vai nos adiantar? E ele tornou escravo dos seus inimigos. Nós vamos um pouco mais para o final aqui. Juízes 16, ali onde nós lemos que o Senhor havia se retirado dele, né? Em seguida, os filisteus, no Juízes 16, 21, fala: em seguida, os filisteus o prenderam, furaram-lhe os olhos e o levaram para Gaza. Amarraram-no com 2 algemas de bronze e fizeram-no gerar um moinho no cárcere. Mas o cabelo da sua cabeça começou a crescer rapidamente, logo depois de raspado. Mas o que aconteceu com ele aqui? Ele foi preso, tornou-se escravo. E é o que acontece se nós nos tornarmos escravos do pecado, né? O inimigo zomba. Ele teve os seus olhos furados. Você imagina? O inimigo furou os 2 olhos dele. Fala de perder a visão. Perde a visão do reino. Perde a visão da eternidade. Né? É isso que o pecado faz conosco. Assim como Sansão faz perder a visão. Porque se você perde a visão da salvação, o pecado não tem mais importância. Se você perde a visão da eternidade, do reino, aí tanto faz. Tudo não tem importância. Porque daí no teu coração já não tem mais o anseio pela eternidade. Perde o foco de Deus. E eles furaram os olhos de Sansão. E ele é ridicularizado, ele faz o trabalho de um animal. Diz que prenderam ele com 2 algemas e fizeram ele rodar o moinho. Nós vemos em muitos filmes, o que rodava moinho era ou jumento, ou um cavalo, ou um boi que rodava moinho. Eles colocaram Sansão para rodar esse moinho. Né? Fazer o trabalho de um animal. Ele foi humilhado. O pecado também humilha. Né? O pecado nos torna sujo. Uma vez também ouvi uma expressão muito engraçada. O pecado é como se fosse um bombom. Um bombom de chocolate, bem bonito, recheado de cocô. Por fora é lindo, cheiroso, mas por dentro é fedido,
e pode até matar, né? É fedido, é mal cheiroso, é nojento. Então o pecado, ele é um bombom recheado cocô, né? É uma ilustração, mas me falou muito, porque atrai, quem que não gosta de um bombom, né? Bonito, mas dentro traz malignidade, traz podridão. E é isso que o pecado traz, podridão. E aconteceu isso com ele e ele é levado à morte. O pecado gera a morte. Tiago 1. Lá, Tiago 1. Tiago 1, 14 e 15. Vai falar assim: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse iludido e arrastado. Em seguida, esse desejo, tendo sido concebido, faz nascer o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Né? Esse pecado que Tiago fala é a segunda morte, a morte espiritual, a morte que leva ao inferno. Fala da segunda morte. E no versículo 26 a 30 do 16 de Juízes, de novo, estando lá em Juízes, no 16 ao 30. Vai mostrar que como Deus é misericordioso, porque depois de tudo isso, Sansão foi levado no templo lá do Deus deles, o Deus dos filisteus, e se ajuntaram todos aqueles que faziam sacrifício de criança, que adoravam ao Deus dos filisteus, estavam todos lá, os príncipes, e juntaram muitas pessoas. Aqui vai falar quantas pessoas mais ou menos? Eu esqueci de anotar aqui. Alguém achar e pode falar. Juntou milhares de pessoas neste templo. E Sansão foi levado para lá para diverti-los. Eles queriam rir da cara de Sansão. 3.000 pessoas ali dentro desse templo. 3.000 homens, deviam ter mulheres e crianças também, mas tinham 3.000 homens dentro desse templo. E eles levaram Sansão lá para se divertirem com ele. Você imagina? Alguém que era para ser um enviado de Deus, um usado por Deus. Só que ele, nessa hora ele clama a Deus mais uma vez. Ele pede a Deus a última vez: Senhor, o cabelo dele estava começando a crescer, mas diz que o Espírito de Deus, né, imediatamente, o Espírito de Deus entrou novamente, Sansão, dando-lhe forças. Ele colocou as mãos sobre as colunas deste templo, empurrou, e ele veio por terra, e morreram todos, diz, que estavam ali dentro. Então ele matou todos os inimigos, só que morreu também, né? Então este talvez não seria o fim de Sansão. Não era o fim que Deus havia planejado para ele, né? Mas ele começou a livrar Israel, aniquilando os inimigos. Por quê? Porque Deus é o nosso Deus de misericórdia. E é isso que Deus faz até hoje, porque nós pecamos, nós erramos, a humanidade erra, mas o Senhor está sempre pronto. Nosso Deus pródigo, Pai pródigo, está de braços abertos, esperando que volte, né? Esperando que clamemos a Ele e Ele tem misericórdia. A palavra de Deus diz que se nós clamarmos, se nós pedirmos perdão ao Senhor, Ele nos perdoa de todo o pecado. 1 João 1, 9. Que é um versículo bem conhecido, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Esta é a esperança que nós lemos lá no começo, que fala assim, ó, os velhos, o que foi escrito no Velho Testamento foi para o nosso ensino, para que nós tivéssemos a esperança, né? Olha que esperança tremenda.
O Senhor diz que se nós confessarmos, Ele é fiel e justo para nos purificar de todo pecado, de perdoar de toda injustiça também. Então nós temos que fazer o quê? Nos arrepender genuinamente. Confessar o pecado e deixar o pecado. Então, orarmos a Deus e comprometer mudar a nossa vida, cumprir a nossa missão. A palavra de Deus diz que um coração contrito, um coração arrependido, o Senhor não despreza jamais. Então, seja o que for o teu pecado, seja o que for, né, a injustiça, o Senhor é aquele que conhece teu coração. O Senhor é aquele que não te rejeita. Ele não rejeita um pedido de perdão. E não há pecado que o Senhor não possa perdoar. Só aquele que você não quer que Ele perdoe. O pecado que você não quer deixar. Você não quer o perdão de Deus. Esse sim é o pecado que Deus não pode perdoar. Não perdoa porque Ele é justo. Ele diz, se confessardes os vossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos purificar de toda injustiça. Amém? Mas Ele também diz que Ele resiste aos soberbos. Aquele que acha que nada tem importância, que o pecado dele não faz separação, aquele que é arrogante, soberbo, a palavra de Deus diz que Ele resiste a esses. Que o nosso coração seja um coração que se arrependa, que busque a presença do Senhor, que busque, porque o derramado sangue de Jesus, né, foi para que nós tivéssemos oportunidade. É uma oportunidade para que possamos crer e sermos salvos. Porque a palavra de Deus diz que quem seria salvo? Aquele que crê e que confessa ao Senhor será salvo. Né? E qual foi a oportunidade que Deus deu? Jesus. Jesus morreu na cruz e nos deu esta oportunidade de nós crermos, sermos salvos. Amém? Vamos nos colocar de pé. Feche teus olhos agora. Coloca o teu coração diante de Deus, a tua mente diante de Deus. Haja um temor no teu coração agora. Haja um temor no teu coração, porque o Senhor está aqui. A palavra de Deus diz que onde estiver reunidos 2 ou 3, o Senhor ali está. Então haja um temor no teu coração, porque o Senhor está aqui. E Ele está vendo o teu coração, porque Ele diz que tudo Ele vê. Tudo Ele sabe. Ele sabe o que está se passando agora no teu coração, na tua mente. Haja esse temor no teu coração agora. E apresenta a Ele, Senhor, a minha vida. Como está a tua vida diante de Deus? O que você aprende com Sansão? Por onde tem andado teus pés? Por onde tem passado teus olhos? Onde está o teu coração? Senhor, nós te louvamos nesta manhã. Sabemos que o Senhor está aqui. Apresentamos o nosso coração a Ti. Dizemos que o Senhor sabe todas as coisas. E o Senhor é fiel para cumprir todas as suas promessas. Também quando o Senhor diz que tudo que nós plantamos, é isso que nós colhemos. Oh, Espírito Santo de Deus, eu coloco, Senhor, cada vida aqui agora diante do Teu altar. Deus, se tiver alguém aqui, Senhor, que ainda não fez essa decisão, toca agora no coração, Deus, porque a Tua palavra diz que como seremos salvos? Se nós crermos em Jesus e se nós confessarmos que o Senhor é o nosso Senhor. Então, se você ainda não fez esta oração, faça agora, dizendo: eu creio em Ti, Jesus. Eu confesso o Senhor como meu Senhor e Salvador. Escreve meu nome no livro da vida, porque entrarão no reino de Deus aqueles que estiverem com o nome escrito no livro da vida.
Peça ao Senhor agora que escreva teu nome no livro da vida. Porque o Deus é muito bom. Ele tem coisas tremendas e extraordinárias para nós. Que possamos não errar o caminho. Que possamos andar naquilo que o Senhor propôs para nós. Te louvamos, meu Deus. Te adoramos e bendizemos o teu nome. Senhor, se algum aqui também, Senhor, que já está no teu caminho há tempo, mas tem muitas vezes tendo amizade com o mundo, nós clamamos, ó Senhor, perdoa, Pai. Perdoa nossa amizade com esse sistema corrupto. Perdoa nossa amizade com este mundo, Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, vai falando aos corações. Vai trazendo de volta, Senhor, teu povo, teu reino. Deus, está muito próximo a tua vinda. Que estejamos prontos. Estejamos com as nossas lâmpadas com óleo. Possamos orar, possamos ler a tua palavra que nos ensina todas as coisas. Muito obrigada por este momento, pela meditação da tua palavra. Quando ela diz que tudo foi escrito para nosso ensino, que possamos aprender. Que isso possa cair no nosso coração e germinar e dar frutos. Em nome de Jesus, te adoramos, te louvamos, ó Senhor, por este momento. Muito obrigada, Senhor. Abençoa teu povo. Eu quero declarar agora a bênção do Senhor sobre cada vida aqui, Senhor. Derrama da tua bênção sobre cada lar aqui representado, sobre cada lar dos que estão online, dos que ouvirão esta mensagem. Derrama, Senhor, da tua bênção em cada lar, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa cada mente, cada coração, em nome de Jesus. E que a graça de Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós. E o povo que ama o Senhor e espera a sua vinda, diga amém.